Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 sinais sobre o retorno de Jesus. Quais são esses sinais? Então vamos lá para o primeiro sinal, que é os falsos cristos e os falsos profetas. A Bíblia em si é muito claro ao dizer que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas. Cuidado com aquelas pessoas que dizem, assim diz o Senhor, e não é o Senhor que está dizendo. Uma pessoa que diz que serve a Deus e prega um falso evangelho é um falso profeta e um falso Cristo. E verdadeiramente vocês vão conhecer eles pelos seus frutos. Diante disso, a igreja deve estar alerta e entender que Cristo voltará e todo olho verá. Então fiquem atentos referente a essas coisas, porque o fim está próximo. Em Marcos capítulo 13, versículo 21 até o 23, diz o seguinte: se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. E o segundo sinal são guerras e desastres naturais. O que nós temos mais visto nos dias atuais são guerras, rumores de guerras, pestes, doenças que às vezes não têm cura. E nós vemos também fome que acontece em todo o mundo. Quando Cristo anunciou sobre isso, então nós entendemos que o fim está próximo. Você deve se perguntar, mas como eu sei que o fim está próximo? Preste atenção nos frutos que estão dando aos poucos. Você vê guerras e rumores de guerras. Pessoas que não têm amor ao seu próximo estão mais deixando-se levar pelo dinheiro do que pelo próprio amor. O que acontece? Surge guerras, fome, doenças e tantas outras coisas referente a isso. E é exatamente o que está acontecendo. Guerras e rumores de guerra. Reino lutando contra reino por causa de poder. E muitas pessoas estão morrendo devido a essas guerras que não têm nenhum objetivo em ajudar o próximo, e sim brigar pelo poder. E quando nós vemos situações como essa e sinais desse jeito, devemos entender que cada dia mais o nosso Redentor está próximo. Quando você vê terremotos, você vê calamidades acontecendo em todo mundo, é um sinal muito claro de que o que Jesus disse está cada dia mais se firmando e se concretizando. Em Lucas capítulo 21, versículo 10 ao 11, diz o seguinte: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. E o terceiro sinal é a perseguição aos cristãos. E quando nós entendemos sobre perseguição, devemos entender que isso está acontecendo desde a época de Cristo. Mas cada dia que avança, nós vemos que isso está gradualmente crescendo. Como nós vemos na China, na Coreia, na África e tantos países onde pregar o evangelho é perigoso. E nós temos visto nossos irmãos na fé sendo mortos por pregar o evangelho e anunciar as boas novas. Então, esse é um sinal bem claro de que Cristo está voltando. Mas nós não devemos de maneira nenhuma rejeitar o nosso compromisso com Cristo Jesus. Independente do que vai acontecer com a nossa vida, lembre-se que o morrer para Cristo é lucro. Então pregue o evangelho, anuncie as boas novas. Nós seremos perseguidos? Seremos, mas nós somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Continue pregando o evangelho, independente das perseguições, das tribulações. Cristo está conosco e todo poder está em suas mãos. Orem pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Mas lembre-se, mesmo se eles vierem a morrer, algo já está preparado para eles. E estarão com Cristo Jesus na glória. Quando nós pregamos o evangelho, muitas pessoas se sentem ofendidas devido ao seu pecado, porque quando nós anunciamos que o tal pecado que ela está fazendo está errado, nós começamos a ser perseguidos. E diante disso, algumas pessoas até matam alguns pregadores do evangelho. Isso é necessário que aconteça para que o Filho do Homem venha em sua glória e poder nos buscar.
Fiquem atentos, continue pregando o evangelho e lembre-se, se nós pregarmos a verdade libertará muitas pessoas. Então, independente do que aconteça, prega o evangelho, anuncie as boas novas, porque o rei está próximo. Em Marcos capítulo 13, versículo 13, diz o seguinte: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o quarto sinal é o aumento da maldade. É isso mesmo. Você tem visto por aí nas ruas, em qualquer lugar que você esteja andando, que as pessoas estão deixando aos poucos o amor se esfriar devido ao pecado do mundo. Mas nós, como pessoas que servimos a Deus, não devemos fazer isso. Devemos amar o nosso próximo e não devemos de maneira nenhuma deixar o amor esfriar em nossos corações. Porque nós devemos dar o bom testemunho. E o bom testemunho também deve-se aos mandamentos de Cristo Jesus. Então não deixe de lado de pregar o evangelho, mas também não deixe de lado o amor pelas pessoas. Devemos pregar o evangelho, mas também devemos viver em amor e em santidade. Cristo, um dos maiores mandamentos que ele deixou para nós é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E não devemos deixar esse sentimento esfriar em nossos corações, porque o verdadeiro significado de Cristo Jesus é o amor. É claro que isso vai acontecer com algumas pessoas, mas que essas pessoas não sejam uma de você. Por quê? Porque aquele que quer seguir a Cristo e servir a Cristo verdadeiramente deve amar o seu próximo como ama a si mesmo. E não devemos deixar que esse sentimento venha cada dia mais morrer em nossos corações. Ame o seu próximo. Não deixe que o pecado e a maldade venha cada dia mais sufocar o amor de Cristo em você. Estejam prontos a perdoar todos aqueles que falam mal de vocês e que perseguem vocês. Não deixe que a maldade venha cada dia mais destruir aquela coisa, aquela essência de Cristo em você. Perdoe, ame cada dia mais e não deixe que a maldade adentre em seu coração. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13 diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o quinto sinal é a pregação em todo o mundo. O evangelho está sendo pregado por meio das redes sociais, por meio de evangelistas que pregam na África, na China, em todos os lugares ao qual, às vezes, a religião é um pouco importuno para os governantes. Mas, independente disso, nós devemos pregar o evangelho e anunciar as boas novas, porque Cristo está próximo. E isso irá se cumprir quando o evangelho for pregado a todas as pessoas. Tem pessoas ainda que não ouviram o evangelho de Cristo Jesus e nem sabem quem é Cristo Jesus. Por quê? Porque às vezes não têm acesso às redes de comunicações e moram em tribos ou coisas referentes a isso que é isolados de toda a população. Então, você como cristão, eu como cristão, devemos pregar o evangelho e anunciar as boas novas. E lembre-se, o Facebook, o YouTube e as redes sociais é um meio de evangelizar e anunciar as boas novas. Então, faça isso em sua timeline no Facebook, faça isso no Instagram, pregue o evangelho e anuncie as boas novas. Porque tem pessoas que ainda não ouviram o evangelho e tem que ouvir o evangelho para entender quem é Jesus Cristo e qual foi o seu objetivo quando ele veio aqui na terra. Sendo assim, quando o evangelho for pregado em todo o mundo e todos ouvirem o evangelho, então virá o fim. Cristo virá para buscar a sua igreja. E depois ninguém terá mais a desculpa de dizer que nunca ouviu o evangelho. Porque quando nós chegarmos a pregar o evangelho a todos, então todos conhecerão quem é Cristo Jesus. Aí cabe a cada um de seguir a Cristo ou seguir ao mundo e seus desejos. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os nossos vídeos semanalmente. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.